Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Agatha, Gisele ameaça Rita com uma arma. João Garza vai aos tribunais e ganha a guarda dos filhos de Esmeralda. E não acaba por aí. Paulo perde a memória após levar um tiro de Gisele. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 5 a 9 de fevereiro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Jacira diz ao silencioso que deve confiar em Esmeralda, porque ela sabe defender-se muito bem. Esmeralda diz a Paulo que irá ao encontro sozinha, e se ele confia nela, deve esperar que volte para que falem. Esmeralda enfrenta Tilico e exige que ele diga de onde tirou essa história que é pai de seus filhos, se ela nem sequer o conhece. Tilico diz ser um homem difícil de esquecer. Esmeralda insiste dizendo que a única coisa que deseja é que ele reconheça estar mentindo, pois o pai de seus filhos é Paulo. Paulo chega e Esmeralda, furiosa, diz que ele não confia nela, por isso irá terminar definitivamente sua relação com ele. Esmeralda diz a Augusto que já terminou sua relação com Paulo, mas está ali por Lorena. Augusto responde que Lorena a odeia tanto ou mais que ele. Esmeralda diz a seu pai que terminou sua relação com Paulo, porque ele não confia nela. Silencioso responde que irá tirar satisfações com Paulo. Esmeralda diz a seus pais que Paulo foi atrás dela no encontro com Tilico, porque duvida dela. Silencioso diz a Paulo que terá que lhe explicar muitas coisas. Esmeralda diz que Augusto a faz ver que está lutando por algo impossível. Augusto, cínico, diz a Paulo que apareceu o verdadeiro pai dos filhos de Esmeralda. Paulo responde que tem certeza que alguém está pagando Tilico e suspeita dele. Augusto sorri. Mercedes pede a Rita que leia as cartas para saber o que ocorrerá com Esmeralda. Rita tira as cartas e diz que ainda que muitas pessoas odeiem Esmeralda, apenas uma deseja destruí-la. Paulo vai falar com Esmeralda, mas ela diz que não deseja mais voltar a vê-lo. Paulo se queixa com sua mãe, dizendo que ela apenas finge estar apoiando Esmeralda. Rita diz a Mercedes que todos os invejosos que odeiam Esmeralda aparecem em suas cartas, e são Augusto, Gisele e Lorena. Mercedes diz que Lorena mudou e agora gosta de Esmeralda. Rita responde que em suas cartas consta que Lorena odeia Esmeralda. Xavier pede Esmeralda em casamento. Ela responde que, apesar de tudo, segue amando Paulo. Xavier responde que entende isso, mas está disposto a conquistá-la. Paulo chega nesse momento e, furioso, exige uma explicação de Esmeralda. Ela diz ser livre para aceitar ou não a oferta de Xavier. O silencioso pede a Paulo que entenda Esmeralda e que, no mínimo, precisa respeitá-la. Paulo se desculpa por sua atitude e diz ao silencioso que ama Esmeralda. Paulo volta a procurar por Esmeralda, mas ela o rejeita novamente. Lorena diz a Gisele que está triste, pois Paulo vai viajar e se encontrará com uma pintora chamada Vicky Soares. Ele será seu mentor. Esmeralda segue brigando com Tilico, dizendo que ele é um mentiroso. Ele diz que brigará pela guarda das crianças e as levará para longe. Esmeralda chora, desolada, ao sentir que perderá seus filhos e acredita que Paulo a abandonou. Ela pensa em ir para longe com seus filhos, antes de que alguém os tire. Garibaldo diz a Gisele que todos disseram que iriam fazer algo para destruir Esmeralda, mas não fizeram nada e também não deixam que ele faça. Esmeralda diz a Mariano que Paulo não esteve com ela para apoiá-la. Ela completamente dizendo que a Paulo importa tanto seus filhos que ele decidiu se sair a passeio em meio à tormenta que estão vivendo. Mariano responde que ela está enganada. Jacira diz a Esmeralda que foi muito injusta com Paulo e que acredita que ter se juntado aos Martínez Negrete a afetou moralmente. Damião diz a Esmeralda que o julgamento começará no mesmo dia e que o tal de João Garza
vai apresentar suas testemunhas. Esmeralda comenta sobre o temor que sente de perder seus filhos. Jacira comenta se ela está pensando em assassinar João Garza, pois ela a ajudaria. O Silencioso diz a Esmeralda que eles devem confiar na justiça divina. Esmeralda responde que não se transformará em uma criminosa, porém não descarta a ideia de ir embora para longe. Paulo diz a Vic que se esqueceu de seu celular e esperava uma ligação urgente. Mariano pede a Lorena que não a acompanhe nos tribunais, porque não pode localizar Paulo. Lorena diz a Mariano que morre por conhecer a pessoa que planejou tudo isso contra Esmeralda, para tirar-lhe seus filhos. Gisele vai até onde Paulo está e ordena que Garibaldo o mate. O juiz diz a Mariano que Paulo deve se interessar muito por seus filhos, já que nem se apresentou no julgamento. Garibaldo se nega a assassinar Paulo e pergunta a Gisele o real motivo de querer ver Paulo morto. Se diz amá-lo. Gisele diz que precisamente por amá-lo quer que ele morra, pois ele não é para ela e assim não será para ninguém. Paulo se surpreende ao ver Gisele. Ela diz que foi até ele para matá-lo e dispara. Ao ver Paulo desacordado, Gisele fica histérica e acredita que ele esteja morto. Inês diz à sua avó que tem uma entrevista com um casal que deseja adotar seu filho quando ele nascer. Garibaldo se preocupa ao ver que Gisele disparou em Paulo. Durante o julgamento, Esmeralda pergunta a Mariano onde está Paulo, que por não aparecer, levará todos os a acreditarem que ele não se importa com seus filhos. Mariano tenta contato com Paulo, mas ele não responde. Domênico se apresenta como testemunha de João Garza. Vic diz a Edgar que Paulo se perdeu, pois não consegue encontrá-lo. Domênico acusa Esmeralda de ser uma oferecida. Garibaldo pede a Rita que o ajude e conta onde está Paulo. O juiz decide que as crianças devem ficar sob custódia do pai, João Garza. Esmeralda, chorando, suplica que o juiz não tire seus filhos. Silencioso suspeita que o juiz foi comprado e, por isso, Damião e Mariano irão recorrer da decisão. Eugênia diz a Tilico que ele receberá o resto do pagamento assim que entregar os filhos de Esmeralda. Mariano e Damião dizem a Esmeralda que lhe concederam 15 dias mais, mas que as crianças terão que ser entregues imediatamente a João Garza. Eugênia diz a Tilico que quem planejou tudo foi Lorena. Ele a pergunta o que farão com os filhos de Esmeralda. Ela responde que os mandarão para um lixão bem escondido para que ninguém os encontre. Augusto diz a Mariano que Lorena foi quem planejou tudo para que tirasse os filhos de Esmeralda. Mariano não acredita. Mariano diz a sua mãe que Paulo está desaparecido. Augusto diz a Lorena que logo pagará pelo que fez a seu filho favorito. Ninguém sabe onde está Esmeralda. Jacira diz que Esmeralda é valente e deve estar bem. Gisele se assusta ao ver Rita e a ameaça com uma arma. Esmeralda volta com seus filhos para viver no lixão. Ao ver Rita, Gisele aponta uma arma e exige que ela diga quem é. Rita responde que Garibaldo contou o que fez e lhe pediu que fosse ajudar Paulo. Mariano diz a Edgar que se Paulo não aparecer, será porque algo deve haver ocorrido e, nesse caso, eles devem comunicar à polícia. Vic diz que Paulo desapareceu porque quis, que deveria estar fugindo de algo ou alguém. Raí diz a Billy e Tony que Garibaldo é um traidor. Tony responde que Garibaldo não é um traidor, que apenas tem outras coisas para fazer. Lorena pede perdão a Deus. O Silencioso procura Esmeralda no lixão e pergunta a Garibaldo se ele sabe o paradeiro da moça. Ele nega saber onde ela está. Garibaldo pede a Esmeralda que o ensine a cuidar de seu filho, pois ainda que ele não tenha nascido, sente que o ama. Ele se preocupa porque Inês insiste em vendê-lo. A polícia procura Esmeralda no lixão, mas todos os vizinhos a protegem. Esmeralda diz que não viu Dona Rita. Damião diz ao Silencioso que o juiz determinou que Esmeralda entregue seus filhos a João Garza. Silencioso responde
que Esmeralda também desapareceu para proteger seus filhos. O juiz diz a Damião que Esmeralda tem que entregar seus filhos, do contrário, irá para a prisão. Silencioso diz que Esmeralda não entregará seus filhos a um juiz corrupto que se aprestou a uma grande farsa. Tilico exige a Eugênia seu pagamento. Ela responde que ele ainda não terminou seu trabalho. O advogado Gutierrez diz a Tilico que já deu conta que ele é um farsante e que tem certeza que alguém está lhe pagando para fazer todo esse teatro. Perla e Silencioso dizem a Jacira que Esmeralda tem muita confiança nela e assim deveria tê-la dito para onde iria. Jacira responde que ela não disse nada. Damião diz ao Silencioso que se Esmeralda foi para o lixão, ninguém vai encontrá-la, pois o povo de lá a esconderia. Silencioso se desculpa com Damião por sua desconfiança. Paulo acorda, mas não reconhece Rita nem Gisele. Dona Rita diz a Gisele que Paulo perdeu a memória, e isso é muito bom, pois assim ele estará longe de Esmeralda de uma vez por todas. Gisele pergunta por que Rita não considera Paulo o homem ideal para Esmeralda. Rita diz que apesar dele ter muito dinheiro, não quer ele e Esmeralda juntos. Gisele faz Paulo acreditar que ambos são casados e que uma mulher obcecada por ele foi quem disparou. Paulo pergunta quem é essa mulher e Gisele acusa Esmeralda. Paulo diz que ela terá que pagar pelo que fez. Ao ver Lorena angustiada, Augusto diz que talvez Paulo já tenha se dado conta da vibra que tem por mãe. Lorena responde que deseja que Augusto desapareça para sempre. O senhor Montalvo diz a Garibaldo que admira Esmeralda, pois ela é muito honesta e trabalhadora. Paulo diz a Gisele que, já que são casados, deseja que fiquem juntos.